Eita, acho que a gente tá ao vivo, gente. Deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui pra minha câmera pra vocês me verem. Tudo bom, pessoal? Tá tudo certo? Me falem. Oi, boa tarde. Boa tarde. Ai, que bom. Então tá. Que bom que tá tudo certo. Então, gente, eu acho que vamos começar. Vocês estão aí comigo? Vanicelli, Arthur, tudo bom, gente? Vou tirar o fone porque eu não tenho. Eu não me ouço. Então vamos lá, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Manichat. E a gente vai começar aí, que hoje a gente tem um tema babadeiro, que a gente vai falar sobre capturar leads usando a Manichat, tá? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Tô me sentindo muito chique fazendo essas trocas assim, ó, de tela. Apresentar aqui pra vocês. E hoje a gente vai ter prática também, tá bom? Mas, então, pra gente começar aqui, se vocês não estiverem me ouvindo, qualquer coisa, mandem no chat, tá bom, gente? Vamos lá, vamos aprender como que a gente vai capturar leads usando a nossa queridinha ManyChat, beleza? Antes de mais nada, quem sou eu, né? Quem é essa pessoa aqui que vos fala? Eu sou a Gabi, Gabriela Homem de Mello. Eu gosto de dizer que a minha missão é democratizar o acesso ao CRM, às automações e para que qualquer profissional, para que qualquer empresa consiga vender sempre com estratégia e consistência, usando aí essas ferramentas ao seu favor, tá? Então, eu até no último talk, que inclusive tá aqui no YouTube, eu tinha falado que eu tava em Itacaré, mas eu também tinha contado para vocês que eu sou nômade. Então, hoje eu estou na Chapada Diamantina, eu vivo aí trocando um pouquinho de cidade, viajando. Para concretizar a minha missão, eu fundei a DTM, que é um hub de CRM e automações, onde a gente consegue ajudar aí outras empresas, e o CRM Uni, que é onde você consegue aprender comigo. Mas antes disso, fui rodada aí, entendeu? Passei por algumas empresas e passei pela Nestlé, XP Investimentos, o Respondi aí, que é uma startup, a MAC, que também estava em estágio inicial, e eu consegui ver essas empresas crescerem usando o poder do CRM, e por isso que hoje eu tô aí para conseguir aplicar em vários negócios. Se vocês quiserem me acompanhar, tanto aqui no YouTube, você vai me achar como Gabriela Homem Melo, e no Instagram também, Gabriela Homem Melo, tá bom? Mas vamos lá, gente. Eu queria entender de vocês. Eu imagino que muitos de vocês rodam já diversas automações aí dentro do seu perfil, mas mesmo assim, ou se você não roda também, você sente, você que tá aí desse outro lado, que você tá deixando oportunidades passarem, você tá deixando dinheiro na mesa? Me conta no chat se vocês sentem, se vocês têm esse sentimento também em relação hoje ao público de vocês, em relação aí o que tá, enfim, é realmente ao público, né, de vocês e as suas interações. Vou esperar. Eu acho que eu tenho um delay aqui com vocês, então eu vou esperar aí a resposta de vocês aqui no chat. Vão me contando se vocês sentem isso, mas eu imagino que sim. E a verdade é que realmente a gente deixa muita oportunidade passar quando a gente depende da nossa memória, depende da gente, né? Porque acontece, a pessoa te manda um direct e você até responde ali na hora, mas nunca mais lembra quem ela é, não faz mais um follow-up, porque você não tem isso estruturado, organizado para lembrar. E depender da nossa memória, que é falha, é muito ruim. Você até oferece uma isca, que a gente vai fazer uma automação dessa hoje aqui.
Então, você entrega ali um material, mas você não pega nada em troca. É uma relação única. Você entrega o material, mas não recebe nada da outra pessoa. Um lead, né? Um e-mail, um WhatsApp, enfim. Você tem interações meio soltas, né, com as pessoas e acaba que não constrói uma base, que você conhece essa base, que você sabe de qual segmento que ela faz parte, qual que é o interesse dela para que você possa se comunicar. Você ainda depende sempre do lead indo até você para que você inicie um fluxo. Então, ele que vai entrar em contato com você. Não é mais você que tem essa autonomia para falar: oi, oi, tudo bom, fulano? Vem cá, ó, tem uma oferta aqui para você, ou enfim, tem uma oportunidade única para você aqui. Isso aí é muito complicado, quando você não tem esse controle de quando você vai falar com as pessoas que estão dentro da sua base. Ou você enxerga que a automação hoje aí no seu perfil é somente o suporte só para mandar um link, entendeu? Você pega e fala assim, ó, toma aqui um link para você, mas não como de fato uma estratégia de aquisição do seu negócio. Então, essas são algumas coisas que eu imagino que vocês passem. Já passei por aqui, entrei em vários projetos que tinham essas questões, justamente por não conseguir conectar essas pontas e de fato capturar esses leads. E aí, gente, o que é então esse captar lead aí de verdade, né? O lead é quando você tem o contato ali da pessoa, né? Então vamos ficar todo mundo na mesma página. Então você tem ali um nome, um e-mail, um telefone da pessoa, tá? Mas não é, então só pra gente estar alinhado, captar lead não é você receber um oi no direct ou um comentário no post que você acionou uma automação, tá? Você ainda não captou o lead nesse momento. Não é mandar um PDF, por exemplo, para o usuário, algum material, se a pessoa te seguir, que é uma automação que é poderosíssima, a gente ensinou isso no último talk, mas ainda não é captar o lead. Taguear uma pessoa que baixou determinada isca, determinado material. Isso ainda não é captar lead, tá? Captar um lead é, de fato, você pegar esse contato, mas também não é só isso. É entender que isso é uma estratégia de entrada, tem uma estratégia ali por trás, coletar esses dados que vão ajudar você a vender depois, segmentar de forma útil, então captar dados que são relevantes para segmentar e manter uma sequência de follow-up ativa, porque você capta o lead para continuar falando com ele, para que aquilo não morra, né? A sua interação não morra num primeiro contato junto com ele, tá? Vocês estão me acompanhando aí, gente? Vai mandando aqui qualquer dúvida, qualquer coisa, tá? Dentro do chat, o time tá ao vivo também e pode ajudar. Mas, o que eu gosto de dizer é uma frase que eu sempre falo, que você tem, né, o lead, de fato, quando você tem autonomia para entrar em contato com ele, sem depender do algoritmo, sem depender de rede social. Então, é você pegar essa informação e você passa a ter essa autonomia para você entrar em contato e de forma assertiva, de forma segmentada. Uma outra frase que eu falo muito para todos os meus alunos é você conseguir falar com o indivíduo no meio da multidão. É conseguir falar com ele de forma única. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que a ManyChat, nesse processo, para vocês terem o lead, vai ser sua melhor amiga, tá? Best friends forever and ever, usando a ManyChat. Aí eu até pus aqui, ó, você, a ManyChat, o seu lead aqui no meio, que a gente vai mostrar agora, então, como que a gente consegue usar a ManyChat a favor para conseguir captar esse lead e ter, de fato, uma estratégia, né, conectada. Muito bom, legal essa referência, às vezes as pessoas confundem. Gente, tô olhando aqui, eu tenho um pouquinho de delay, tá, em relação a vocês, mas vamos lá, qualquer coisa eu vou pegando, se tiver dúvida, manda que eu vou parar pra responder vocês. Mas então por que ela vai ser sua melhor amiga, best friends, vocês vão se juntar e andar de mãos juntas aí, ó, pra cima e pra baixo? Primeiro ponto, porque a ManyChat, vocês provavelmente já conhecem, mas se não conhecem,
você consegue fazer automações ali dentro do Instagram, consegue fazer automações dentro do WhatsApp. E esse é o lugar que o seu lead já está, galera. Tem o TikTok também, né? Mas enfim, você não precisa levar ele para um site externo, nem nada. Você tá ali, ó, onde ele já está, e você só vai manter um fluxo conversacional com ele, tá? Ela vai transformar esse engajamento que você tem dentro das suas redes sociais em uma oportunidade para você conseguir trabalhar. De novo, coleta de dados sempre conversacional, então você vai conseguir fazer isso conversando. Tipo, nem vai parecer que você tá captando o lead e você tá, entendeu? Ele nem vai perceber. Vai fazer isso de forma automática, então você não precisa estar ali 24 horas do dia. Você vai conseguir fazer isso de forma automática e de forma personalizada, falando com esse indivíduo no meio da multidão, tá? E porque ele se conecta com todas as demais ferramentas que você tem dentro do seu ecossistema. Então, você vai conseguir, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho na prática, se conectar com seu CRM, com plataformas de e-mail marketing, planilha, se for necessário. Enfim, você consegue fazer essas conexões para que você consiga, de fato, ter um ecossistema que funcione, tá? Então, para a gente startar, daqui a pouquinho a gente está indo lá para a ManyChat. E aí eu vou ensinar a captar lead agora dentro do Instagram, tá bom? Mas a gente vai ir também para outros canais. Qual que vai ser a estrutura básica que a gente precisa ter e a gente precisa dar check em todos esses pontos aqui? Gatilho correto, então um gatilho que funcione. Mensagem de entrada personalizada, então você vai pôr uma mensagem de entrada. Uma coleta de informação ali no direct. Uma tag ou campo, enfim, algumas informações que vão identificar esse usuário. E aí o que eu normalmente chamo de roteamento para a próxima etapa, que é de fato você conseguir levar ele, por exemplo, para uma plataforma de CRM externa, para que você passe a ter a sua autonomia. Comece a construir aí a sua casa, o seu terreno, beleza? E aí, bora então para prática, vamos então para dentro da ManyChat para a gente aprender na prática, daqui a pouco a gente volta para cá. Acho que, primeira coisa, tô no live chat aqui, gente, não era pra estar aqui não. Essa é a carinha da ManyChat, vocês já, imagino que vocês já conheçam, mas se vocês não conhecem, fica o convite para vocês conhecerem, tá? E eu sei que a gente consegue aí alguns descontinhos, alguns dias aí de trial para você conseguir experimentar o Plano Pro. E já vou de antemão já falar que vai ser bem importante para vocês a gente ter o Plano Pro aqui para essas estratégias que a gente vai usar, tá? Mas vocês vão ver que vale muito a pena, que vai dar muito ROI, tá? Então, essa é a nossa carinha inicial aqui dentro da ManyChat. E aí, a gente vai clicar aqui dentro de automação. Eu coloquei aqui dentro de uma pasta só para ficar organizado, tá bom? As automações que eu quero mostrar para vocês, mas vocês podem se organizar aí, criando pastas, criando... enfim, dando nomes certinhos para as automações. Isso é bem importante para que vocês não se percam no pagode, entendeu? Para o negócio não ficar bagunçado. E aí, quando você entra aqui, eu tenho esse daqui, que vai ser captação de lead. É uma automação de captação, tá? E eu vou passar por ela agora em detalhes, explicando como ela foi construída, tá? Não se preocupem que a gente ainda vai construir uma automação juntos hoje. Mas eu quero passar por essa daqui para mostrar a estrutura para vocês. Então, a gente começa aqui com gatilho. Eu deixei o gatilho para algumas posições. Então, tem mensagem, tem comentário no Reels. A gente pode, deixa eu editar aqui a automação, colocar um gatilho, por exemplo, para Stories, tá? Então, se a pessoa comentar em um determinado story seu ou uma live dentro do seu Instagram, então esses são alguns gatilhos que a gente consegue usar dentro do próprio Instagram. Aí, logo em seguida, a gente manda uma mensagem inicial. E essa mensagem inicial, ainda a gente não consegue coletar muitas informações. Por conta de uma limitação do próprio Meta, essa primeira mensagem é uma mensagem que a gente vai pedir o opt-in
do nosso usuário. Então, ele precisa ser como uma resposta privada aqui, e você vai colocar uma primeira mensagem para que ele clique ou num botão ou numa resposta rápida, tá? Então, essa aqui é de uma automação de um cliente nosso, eu só trouxe para cá. A gente estava montando uma lista de espera para o próximo treinamento dele. Então, a gente veio, olha, vi que você demonstrou interesse em fazer parte da lista de espera do próximo treinamento. Clica no botão abaixo para iniciar a sua inscrição. Serão algumas perguntinhas rápidas aqui. Vocês veem, a gente fez toda uma captação, criou uma lista de espera, a gente não precisou de design, criar uma landing page, a gente não precisou de nada disso, a gente simplesmente fez isso com um fluxo da ManyChat, tá? Aí, a primeira etapa aqui, assim que ele clicou no botão e confirmou, a gente pergunta qual que é o e-mail e o campo que a gente usa é esse aqui, ó, coleta de dados. Esse é um campo exclusivo para contas pros, tá? Por isso que eu falei que a gente ia precisar. Então, você adiciona esse bloco de conteúdo e ele está relacionado a um campo. Então, você vai salvar ali, eu salvei como um tipo de resposta que é e-mail. Eu coloquei um prazo aqui que vai expirar, então depois de 30 minutos, se esse usuário não me responder, eu vou fazer um follow-up com ele. Eu vim aqui nesse outro processo, ó, se o contato não respondeu, e eu configurei ali o tempo, vocês viram, 30 minutos. Oi, primeiro nome, não conseguimos concluir a sua inscrição na lista de espera, vamos finalizar agora? Se ele clica sim, ele volta aqui para esse campo. Se ele clica não, ok, entendi, vamos parar por aqui, tá? Mas a gente vai fazendo esse follow-up aqui com ele para que ele volte, né, para o fluxo e que a gente finalize. Num próximo passo, a gente estava começando a fazer umas confirmações. Então, olha, entendi, o seu e-mail é esse? Por quê? A gente percebeu que durante o fluxo as pessoas digitavam errado e queriam corrigir e não conseguiam corrigir. Então, a gente fez um ajuste para que a gente perguntasse. Então, esse é seu e-mail e esse é um campo variável, tá vendo? Quando aparece para a pessoa, vai aparecer o que ela digitou aqui, porque eu salvei esse campo no campo de e-mail. Falei aqui, ó, salvar e-mail no campo do sistema, tá? E aí, beleza. E aí a gente vai indo, a gente fez para coletar nome, e-mail e telefone. E aí quando a gente chega aqui, então, como eu posso te chamar? Ah, isso aqui. Então, beleza. Primeiro nome, enfim, a gente salva também essa informação do contato. E aí aqui eu quero mostrar um detalhe para vocês. Porque aí eu posso salvar ele ou num campo personalizado do meu sistema, ou eu posso salvar num campo padrão do meu sistema aqui. Aqui é o tipo de resposta, desculpa. E aqui você cria salvando em um campo padrão ou num campo personalizado. Esse aqui eu coloquei um campo personalizado e aí eu posso ir usando ele depois, tá bom? E aí vai indo o nosso fluxo, a gente pede o telefone da pessoa, confirma e por fim a gente vem. Tudo certo, pessoal. Tudo certo, a sua inscrição na nossa lista de espera está confirmada. Assim que abrimos uma nova turma, você receberá um aviso. Abraços! E aí, o que rola aqui, né? O que acontece? Eu venho para uma ação final, no qual eu primeiro inseri esse usuário dentro de uma planilha. Eu vim aqui e coloquei para inserir ele numa planilha que eu já tinha, então sempre que ele se inscrever, ele vai cair nessa minha planilha, no qual eu salvo o nome, o e-mail, e eu tô salvando o arroba do Instagram dele, user do Instagram dele, tá? E joguei para essa aqui é a nossa planilha modelo, só para ter esses campos salvos e eu poder ter essa autonomia no futuro para conseguir movimentar, para saber quem são os usuários. Mas você também pode jogar para além da planilha, para dentro aqui de um CRM, tá? Essa é uma outra integração. Por exemplo, aqui eu tenho integração com a ActiveCampaign, que é uma ferramenta que tem integração nativa aqui junto com a ManyChat, e você pode ir lá criar o campo, você vai lá e salva esse lead dentro de uma lista de leads, tá bom? Agora eu vou mostrar na prática como que a gente executa isso. Mas antes, eu vou mostrar como que funcionou essa automação. Eu testei ela aqui, vamos lá.
Então, eu veio aqui. Oi, Gabi, tô feliz de te ver aqui. Mas, não, isso aqui foi outra automação que eu tava testando. Mas, ó, joguei, digitei MV. Aí, ele mandou a mensagem inicial. Eu cliquei no botão. E veio qual que é seu e-mail. Vocês veem isso tudo no direct. E foi acontecendo ali, ó. Magicamente, segui com uma conversa. Perguntou o nome. Nesse caso, eu resolvi colocar um e-mail errado. Ele fala, insira o endereço de e-mail válido, tá? E aí foi indo todo o fluxo até eu chegar no final. Beleza? Agora eu vou lá para dentro da ManyChat para conseguir montar um fluxo com vocês. Mas antes eu vou dar uma olhadinha no chat para ver as dúvidas que tem, para a gente conseguir já resolver essas dúvidas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. Deixa eu ficar grande aqui, vamos ver as dúvidas que a gente tem. Qual o melhor CRM para conversar bem com a ManyChat? Boa pergunta. Eu já vou mostrar aqui para vocês quais são os CRMs que a gente tem, integrações já nativas, né, que já foram desenvolvidas. Você não precisa se manter com somente uma integração da ManyChat nativa, mas eu recomendo fortemente, porque você vai ser bem mais simples e bem mais fácil para o seu fluxo. Mas eu já mostro também, agora, quando a gente estiver construindo, como que você vai fazer e quais são as possibilidades, tá? Sim, a gente consegue integrar a ManyChat com o CRM. Legal essa referência. Pra galera perguntando sobre integrações, a Many consegue conversar? Isso, ela consegue conversar com diversas plataformas. RD Station, não temos nativo com RD Station ainda, mas eu já vou mostrar quais que a gente tem e tudo mais, mas você pode fazer via um HTTP request, que eu vou mostrar também, tá bom? Muito bom. Se ele não responde de primeira, como estruturar o fluxo para não perder o lead se ele não responde de primeira? Perfeito. Então, vou responder essas dúvidas agora, tá bom? Porque o que você vai precisar fazer é realmente fazer um follow-up ali com o seu lead. Vamos montar um fluxo. Voltei aqui para a tela da ManyChat. Gente, eu tô me sentindo no máximo fazendo essas trocas de tela, viu? Vamos lá. Como a gente starta uma automação? Clico ali, nova automação. E começa do zero aqui. Eu vou começar como uma resposta e uma publicação ou Reels, tá bom? Então, eu vou mudar para o formato de fluxo, porque eu realmente não gosto de trabalhar nesse formato que foi uma atualização que teve, que é para ficar um pouquinho mais simplificado o processo. Eu vou duplicar aqui e aí eu faço a partir da minha no zero, que, enfim. Mas aquele formato ali, gente, pra quem tá começando, é muito bom. Depois eu posso mostrar pra vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar. Eu vou pôr o meu microfone um pouquinho de lado aqui. Na nossa primeira etapa, então, a gente iria... Eu vou apagar tudo. Aqui. Eu vou começar com um novo gatilho aqui, beleza? E aí eu vou colocar: o usuário deixa um comentário em sua publicação ou Reels. Aí, dessa publicação aqui, eu vou escolher a minha publicação. Ou posso colocar para todas as publicações. Vou escolher uma palavra-chave que eu vou chamar de teste agora, beleza? Eu posso responder publicamente esses comentários ou não. Vou deixar sem resposta pública por enquanto. Aí, belezinha, a gente vem agora então para o nosso próximo passo. E aí, esse primeiro passo agora, como a gente diz... vou chamar aqui do Instagram, você vai enviar uma mensagem. Se eu tentar mandar dentro de uma janela de 24 horas, vou pôr aqui para vocês verem, e vou tentar atualizar, ele vai mandar esse erro. Se você quiser responder um comentário em uma publicação ou Reels,
ou a uma ação seguir, marque essa mensagem como resposta privada, tá? É aqui que tá o erro. A gente precisa, de fato, mandar essa primeira como uma resposta privada, beleza? Isso é por conta do meta, gente, porque é aqui que a gente dá esse opt-in para o usuário. Então, a gente coloca aqui agora o nosso texto, e esse texto precisa ser um texto que vai fazer a pessoa continuar. Então, normalmente, eu coloco uma pergunta no final, enfim, gera algum desejo, e aí você pode colocar ou um botão ou uma resposta rápida, tá? Então, você já pode começar a usar campo do sistema. Então, oi, primeiro nome. Tudo bem com você? Eu vou fingir aqui que eu vou dar um material para ele, uma isca, tá? Já vou liberar o material que eu preparei. Mas antes, vou precisar de algumas informações. Ok? Não dura nem 5 minutos. Bora lá? E assim, gente, eu sempre tento colocar o jeitinho que eu falo, né? As informações pra que isso aqui tenha uma cara menor de automação. Assim, a pessoa vai saber, né? Um negócio que chegou ali instantâneo, acabou de acontecer, mas é importante que você coloque o seu jeito, o seu tom de voz, sabe? Nesse sentido. E aí, vamos lá. Eu vou adicionar uma resposta rápida. Bora. Gente, dá um minuto aqui. Desculpa. Porque começou um barulho. Essas coisas de fazer live dentro de casa, entendeu? Deixa eu pedir pro meu assistente, vulgo marido, fechar a porta. Rafa, fecha a porta pra mim pra diminuir o barulho externo. Obrigada. Pra não atrapalhar vocês. Mas assim, desculpa, gente, vida real aqui, pra vocês saberem como funciona, entendeu? A vida. Mas vamos lá. Então, eu coloquei aqui agora uma resposta rápida, tá? Eu resolvi colocar uma resposta rápida e não um botão. Você pode colocar uma outra opção. Estou pronta. Por assim. E você pode levar para 2 caminhos ou para um só. Então, é só vir aqui e puxar. E aí, a gente vai... Agora, você pode ser dentro da janela de 24 horas. Com isso, a gente abre várias possibilidades. Então, você pode mandar um texto, uma imagem. E aí, eu vou pôr uma coisa que eu gosto de fazer daqui a pouquinho para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar coleta de dados, que é um campo no qual a gente faz uma pergunta e aguarda o usuário responder. Então, ótimo. Preciso saber o seu e-mail. Pode mandar aqui. Mesmo. Agora é um campo de resposta. Isso aqui, certo? Então a gente vai precisar ficar aguardando. E aí a gente configura clicando aqui. E aí você tem tipo de resposta, pode ser um texto, então uma resposta mesmo como texto, um e-mail, que é no caso que eu vou querer, porque ele vai validar se é um e-mail, se é um celular, uma múltipla escolha, então você pode colocar algumas respostas ali de múltipla escolha, número, enfim, você tem algumas possibilidades aqui, até mesmo uma URL. Você pede para ele, me manda o seu site aqui, e ele coloca lá a URL, e esse aqui é o tipo de campo para você validar. Eu vou deixar, isso aqui é e-mail, vou deixar como e-mail. Quando vem como e-mail, a gente pode salvar já direto no campo do sistema, que é o e-mail, tá bom? E definir o nosso opt-in para e-mail, se você quiser. E aí aqui, por fim, para você fazer o follow-up, se ele não te respondeu, para ele, né, tem um campinho aqui que você puxa e fala, se o contato não respondeu, você vai poder fazer esse follow-up, se ele parou no meio da jornada, no meio do fluxo. Você só define o prazo que vai expirar, que você vai ficar esperando ali, né, o querido responder. Por padrão aqui, 30 minutos, mas você pode pôr 5 minutos, né, porque, poxa, se em 5, 10, sei lá, ele não respondeu,
porque ele saiu ali do fluxo muito provavelmente, tá? Deixa eu puxar isso aqui. Então, eu tô reutilizando um fluxo só para ficar mais fácil. Então aqui, se o contato não respondeu, você vem aqui e pode mandar uma nova mensagem. E essa mensagem, por exemplo, agora, se você quiser fazer um follow-up divertido, você pode mandar um áudio, tipo, oi querido, oi sumido, tudo bom? Tá aí? Ou se não, você pode até mandar uma imagem. E uma coisa que é legal, por exemplo, de imagem, você pode colocar uma URL. Eu coloquei para inserir. Mas você pode inserir uma URL da imagem. E você pode, por exemplo, colocar um GIF. Eu gosto de fazer muito isso no follow-up. Claro que se a marca permitir esse tom de linguagem, né? Então eu venho aqui e coloco, sei lá, por qualquer GIF aqui, tá, gente? Só pra gente ter como padrão. Mas aí você escolhe um GIF legal, que conversa ali com a pessoa. Então, pronto. Ele vai ficar assim, mas ele vai funcionar, tá bom? É só depois, você pode ir testando no seu, que ele vai aparecer lá o GIF bonitinho, o cachorrinho. Ei, esqueceu de mim? Não quer mais seu material? Aí você pode pôr uma resposta rápida, um botão. Opa! Quero sim. E quando ele digitar que quer, você retorna ele aqui para dentro do fluxo, beleza? Deixa eu apagar tudo isso que vai ficar mais fácil da gente. Ou eu puxo tudo para cá, bem longe da gente. Que eu queria depois mostrar esse fluxo também para vocês, porque é bem ele que a gente está usando. Tá. Aí, estamos aqui então dentro do nosso fluxozinho. Aí, ele falou que não. Opa, desisti do meu. Desisti. Não quero mais. Aí você pode fazer uma mensagem sem problema. Tô aqui quando você quiser. Quando quiser. Eu não fico insistindo muito não, tá, gente? Em quem não responde, mas assim, eu faço esse primeiro follow-up. Mas já fiz fluxo para cliente que a gente já fez mais de um follow-up, assim, e fica ali fazendo follow-up. E aí eu joguei aqui agora para um loop, tá vendo? Então, ele de novo vai vir e eu vou pedir o e-mail dele. E aí agora aqui, um próximo passo, então eu posso pedir uma nova pergunta. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu telefone? E ir repetindo isso daqui. Além do que, eu posso fazer perguntas que vão me ajudar a entender melhor essa pessoa. Então, legal. Por exemplo, me conta, eu trabalho com CRM, né? Você já trabalha com alguma ferramenta de CRM? Então, eu vou pôr aqui Insta, uma coleta de dados de novo. E aí eu vou deixar aqui como um texto, tá? Mesmo. E eu posso salvar isso num campo personalizado do meu usuário para eu ter essa informação salva. Eu vou criar um campo aqui, ferramenta de CRM. Vai ser uma resposta aberta, né? Essa daqui, mas você pode salvar campos com respostas fechadas e fazendo algumas perguntas, assim, nesse sentido. Então, agora eu tenho isso aqui salvo dentro de um campo. E quando eu entrar dentro do meu contato desse usuário aqui, eu vou ter essa informação da ferramenta de CRM e eu consigo usar isso para segmentar. Por exemplo, ele falou que gosta de HubSpot, eu vou e faço uma automação focada para essas pessoas, né? Tipo, que legal que você usa o HubSpot. Vamos, então, vou te liberar uma aula exclusiva de HubSpot aqui, beleza?
Tudo tranquilo, gente? Se tiver dúvida aqui no chat. Belezinha, acho que por enquanto estamos tranquilos, né? Se tiverem dúvidas, mandem ali que eu faço essas pausas para olhar o chat, tá bom? E responder vocês. Então, tá. Estamos aqui. Já fiz essa pergunta, salvei num campo, né, de texto aqui. E aí, eu posso, inclusive, depois que ele responder, se eu quiser fazer uma ação aqui, taguear esse lead, por exemplo, e colocar isca, tá? No fim, por final aqui, a mesma lógica, né? Se o contato não respondeu, mas agora é só pra gente ir mais rápido e seguir aqui o passo. Aí você poderia entregar o material que você prometeu. Então, vou entregar aqui o seu material. E aí você tem algumas opções aqui. Então você pode mandar, né, um áudio, um vídeo, se você quiser, um cartão, galeria, tá? Texto mesmo. Enfim, você pode mandar tudo aqui. Eu tenho feito muito um quadro visual, um material e entrego como uma imagem, tá? Como isca aqui. Isso tem funcionado. Se não, mando algum link de drive com um PDF mais completo e um vídeo para acompanhar. Enfim, diversas iscas que você pode utilizar. Vou por aqui. E perfeito, agora você tem mais informações do seu contato. Bonitinho aqui. E aí você pode... acabou por aí? Não acabou. Porque aí agora você tem os dados dele. Você não captou o e-mail dele, sei lá, o telefone, o WhatsApp. Você não captou qual que é a ferramenta de CRM que ele usa. Aí você pode integrar isso com o seu CRM. Vem a parte mágica, que é vir puxando aqui na seta, você vai clicar aqui, ó, em ações. E a partir dessas ações, você pode puxar aqui, o meu já tá aparecendo, porque eu já ativei isso aqui. O seu ainda pode não estar aparecendo, que eu vou te mostrar como que você vai ativar. Então aqui, por exemplo, Active Campaign, que é uma integração que eu já tenho. Aí eu vou colocar o campo de e-mail aqui, porque dentro do Active a gente precisa dessa chave única que é o e-mail. Na lista que eu vou só adicionar na lista de leads. E aí, aquele campo lá que eu preenchi, que eu populei, eu posso colocar dentro de um campo que eu tenho lá dentro do meu Active. Aqui dentro do meu Active eu tenho vários campos. Finge que esse aqui, deixa eu ver se tem ferramenta. Aqui, ó, quais ferramentas CRM tem, porque é uma pesquisa que eu faço comum. Eu posso salvar aqui, ó, ferramenta de CRM, beleza? Aí, quando a pessoa preencher essa jornada, ela vai cair automaticamente no Active e lá dentro do Active eu posso configurar, por exemplo, um disparo de e-mail, algo assim nesse sentido, tá? Aqui, você também pode fazer isso se você trabalhar com integração com outros canais, com o próprio WhatsApp, por exemplo. Não, aí você nem precisa ADD o contato, se você está dentro, né, 100% daqui, você pode, por exemplo, já vou mostrar aqui para vocês, fazer com que o gatilho da outra automação seja uma mudança de campo. Então, vou mostrar aqui para vocês entenderem. Vou voltar aqui e vou captar um WhatsApp aqui no meio do caminho, porque eu só estava captando o negócio. E, gente, eu gosto de fazer as caixinhas assim bem separadas e depois eu volto, assim, às vezes nomeando aqui. Então, captura de WhatsApp, para que eu consiga bater o olho no fluxo e entender o que o fluxo tá fazendo, tá bom? Enfim, eu faço bem separadinho aqui os bloquinhos, mas isso por uma questão de organização. Então, e agora me fala qual o seu WhatsApp. Aqui você vai validar, né, como um campo de celular, tá? E aí você vai colocar salvar seu telefone como identificador do WhatsApp. Então, ele precisa ser um identificador do WhatsApp aqui para que você consiga trabalhar, porque aí ele vai popular esse campo dentro de WhatsApp ID, que é o campo no qual ele identifica como a chave de WhatsApp para acionar esse usuário, tá?
Aí você segue o fluxo tal como a gente faz em outros, né? A gente mostrou antes. Vou vir pra cá agora. Gabs, não tem um CRM. Não tem problema, tá? Você pode, por exemplo, então coletar e enviar esse lead para uma planilha aqui do Google Sheets. E aí é super simples, é a mesma coisa que você fez lá com a ActiveCampaign. Você vai pegar aqui, colocar para inserir uma linha nova dentro dessa planilha. Você precisa já ter criado, né, essa planilha. Ele vai carregar aqui e você vai então selecionar a planilha. Eu vou pegar qualquer uma aqui minha só para fins demonstrativos. Aí você pega qualquer aba e ele vai fazer o mapeamento das colunas. Então, você pode ir agora fazendo, né, as informações. Então, tipo, data, inscrito, o nome aqui, o telefone que a gente acabou de captar e a gente salvou tanto no WhatsApp ID quanto dentro do celular, porque eu coloquei isso lá. O e-mail. Então, a gente vem aqui e coloca o e-mail. Beleza? E salva. Pronto, ele vai já jogar a pessoa para dentro dessa sua planilha que você criou com esses campos. Você pode colocar o arroba do Instagram, se quiser, para você depois voltar dentro do Instagram. Você pode, inclusive, passar esse campo para dentro do seu CRM, se fizer sentido, tá? Aqui, ó, user do Instagram. Beleza? Vou cancelar aqui, porque essa planilha não é para isso. Deixa eu fechar. Tá. Como que eu faço? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Beleza. Vou mostrar agora, então, as integrações para vocês, tá? Como que você vai fazer para aparecer aqui no campo de ação o Google Sheets para você, o ActiveCampaign e tudo mais. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Você vai clicar aqui em integração, em configurações, e aí desce, você vai ter integrações aqui embaixo, aqui ó. E aí você consegue ver as integrações que já existem, tá? Se você não tiver alguma integração aqui, ó, que você que queria RD Station, manda aqui, pede pra eles. Fica a dica, se muita gente pedir, vai ser priorizado, hein, galera? Então, aqui tem algumas integrações possíveis. Aí tem essa do Google Sheets, que eu mostrei para vocês podem integrar aqui. E tem alguns CRMs aqui, então tem a Klaviyo, o Active, MailChimp, HubSpot, e aqui o antigo ConvertKit. Eita, caiu o sinal? Não, acho que tá tudo bem, porque ficou piscou aqui pra mim, mas tudo bem, tô aqui. Enfim, então aqui a gente tem alguns CRMs que você pode integrar. Se você não encontra o seu CRM aqui, aí você vai precisar fazer isso via API, tá? É uma possibilidade sempre. Então, vou vir aqui na nossa que a gente estava construindo junto. Eu não vou me aprofundar aqui em como que faz isso, porque aí já é para uma aula mais avançada. A gente pode fazer essa aula depois. Mas você viria aqui do lado. Você pode usar um integrador, tá? Por exemplo, o Zapier, a Make, e aí você consegue trabalhar, né? Tipo, usando esse integrador no meio, tipo a Make, e manda, por exemplo, para sua ferramenta, beleza? Ou se não, você pode fazer uma chamada aqui em automação, fazer uma consulta externa. E aí aqui você faria uma consulta externa e integraria ali com uma ferramenta externa, tá bom? Por exemplo, se você quisesse usar o N8N e tudo mais. Mas isso aqui seria um pouco mais avançado. Eu recomendo que vocês usem as integrações que tem nativa, senão vocês solicitam ali ou usem um integrador que eu acho que vai te dar uma maior segurança dentro desse processo, né? Então, alguma ferramenta como a Make, que fica super tranquilo para você conseguir enviar um webhook e fazer todas as integrações necessárias, jogando esse dado para dentro da RD Station, beleza? Tá, vamos agora. Lembra que eu tinha falado que eu ia salvar o WhatsApp aqui, né? Por quê? Porque o que você pode fazer
se você usa aqui dentro o próprio WhatsApp também, é criar uma automação para o WhatsApp, tá bom? E aí você começa a, por exemplo, vou criar aqui, indo no... Não quero essa não, isso aqui era um modelo. Ô, gente, essa atualização aqui... começar com espaço em branco. Amei. Então, você vem aqui, coloca aqui, por exemplo, para o WhatsApp, e o que você pode, em vez de usar um gatilho de WhatsApp, no caso, você usaria um gatilho de contato. Então, dentro da nossa automação, a gente foi populando um campo lá, que era o campo de ferramenta. Então, sempre que esse campo de ferramenta com CRM foi alterado para qualquer valor, por exemplo, porque aí você sabe que a pessoa preencheu lá, dentro daquela outra automação, vira um gatilho para essa daqui, aí você pode mandar um WhatsApp para a pessoa, tá? Lembrando que você vai precisar seguir as regras do WhatsApp. Então, nesse caso, você está abrindo uma janela com a pessoa, seria fora de uma janela de 24 horas, e você teria que ter um template que já foi aprovado. Não sei se eu fui muito longe aqui, mas é que eu tô querendo mostrar esse fluxo completo para vocês e as possibilidades que vocês têm para que vocês consigam mandar e se relacionar ali com o seu usuário. Então, sempre, por exemplo, que ele se inscrever, eu peguei e mandei um template aqui para ele. Sempre que esse campo for populado, eu pego e mando esse template e aí sigo com uma conversa pro WhatsApp e integrei 2 canais. Eu saí do Instagram, levei ele pro WhatsApp para receber uma isca, tudo dentro da própria ManyChat, tá? Beleza, vamos para um outro agora, que uma outra durante o seu fluxo, fazer algumas perguntas, como eu disse, mas você pode também usar para fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, esse aqui é um quiz que eu queria mostrar para vocês. E a gente fez um pouquinho diferente nesse exemplo aqui. A gente não captou de fato um lead. A gente não pegou e falou assim: me manda aqui seu e-mail, me manda aqui seu telefone. A gente fez um joguinho, uma brincadeirinha. Então a gente vinha aqui, vamos testar seus conhecimentos, tal. Aí a gente vinha fazendo umas perguntinhas de conhecimentos gerais aqui, se a pessoa para gestantes, o foco aqui do público eram gestantes. No final do quiz, a gente falava se a pessoa tinha... Era uma vibe testes do BuzzFeed, sabe? Aí a gente perguntou, fazia uma validação para entender quantas ela acertou, né? Tipo, você acertou 3, você acertou... errou todas, enfim... E aí mandava uma mensagem final aqui para a pessoa. E no fim, ao invés de coletar esse lead, coletar essa informação e tudo mais, a gente optou por levar para um grupo de WhatsApp. Então, você está interessado em um lançamento de um livro, que tal você entrar no nosso grupo exclusivo de pré-venda no WhatsApp? De certa forma, você não tem ali o lead estruturado dentro do seu CRM, mas é uma espécie de coleta de lead. Por quê? Lembra que eu falei que é você ter autonomia para conversar com o seu lead, né, com o seu contato em qualquer momento? Então, você vai ter essa autonomia quando você leva ele para um grupo fechado do WhatsApp. E aí você pode usar dessa forma, tá? Acho que é uma alternativa aí também. Então, leva ele para o WhatsApp e aí você passa a conversar com ele dentro desse grupo exclusivo, no qual você vai dar ofertas, oportunidades. Esse grupo pode ser aberto, pode ser, enfim, fechado, e você consegue lidar com o seu lead, levando ele para um ambiente externo e tendo essa autonomia para voltar e falar com ele. E aí aqui, claro, você poderia, aqui a gente tagueou, mas eu poderia mandar ele para uma planilha, eu poderia nesse fluxo aqui, por exemplo, posso perguntar aqui na primeira etapa, antes de começar, eu tô falando com gestantes, me conta de quantas semanas você tá? Porque esse livro é um livro, por exemplo, sobre parto, gestação, parto e puerpério, né, no caso, então é sobre o parto principalmente. Então, é relevante a gente entender qual a semana que essa gestante tá, para que a gente possa fazer conversas mais segmentadas, porque a conversa com uma gestante de 30 semanas vai ser diferente da conversa com uma gestante de 12 semanas, tá? Então, algumas possibilidades aí. E aí,
aqui, de novo, eu poderia jogar para minha planilha, eu poderia jogar para o meu CRM, poderia fazer essa integração e dentro do meu CRM fazer todos os fluxos que eu precisava fazer, junto com essas informações aqui que eu coletei, que eu acertei, inclusive as informações de erros e acertos desse usuário, tá? Vou deixar esse fluxo de exemplo para vocês. Você só não vai ter as copies, mas vai ter essa jornada e você pode depois só adaptar, tá? Ele faz uma verificação, é só você puxar aqui como o local pro certo, então, tipo, a resposta certa você puxa, quer dizer, a resposta errada você puxa pro tag de errado e a resposta certa você vai puxar pra tag de certo, que vai estar lá embaixo, nas profundezas, entendeu? Então você puxa pra tag aqui de certo para você validar e você pode fazer um quiz rápido aí da sua marca, pode fazer uma coleta no meio para que você consiga fazer essa brincadeira e usar a ManyChat de uma forma conversacional, divertida e no fim ainda coletar lead, entendeu? Olha isso. Tá. Gabs, quais tipos de dados eu coleto? Essa é uma dúvida que normalmente, né, as pessoas têm. Eu vou me aprofundar nisso, mas deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Ai, obrigada, Júnior. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Seu trabalho também é maravilhoso, Júnior. A gente tem um trabalho maravilhoso. Thiago também. Vocês são incríveis. Beleza, gente. Então, vamos lá. Tem alguma dúvida? Acho que não, né? Se tiver, mandem, galera. Mandem, por favor. Mas, voltando aqui, então... Qual é o tipo de dado que a gente pode coletar? Isso aqui é bem importante vocês terem clareza, porque não adianta você sair perguntando tudo para o seu lead, todas as informações. Então agora eu quero saber em que escola você se formou, em que cidade você mora, se você não vai fazer nada com esse dado, tá? A gente pergunta, a gente coleta informação tendo um propósito claro para trabalhar essa informação. Isso que vocês precisam ter em mente. Então, uma primeira informação, por exemplo, dependendo do que você trabalha, o nível de maturidade em relação àquele assunto que você está falando, algum interesse que ele tenha dentro dos seus produtos. Então, um interesse em consultoria, em curso, em ferramenta sua, enfim, algo assim nesse sentido, para você direcionar ele para o produto certo, né? Isso aqui além do nome e e-mail, tá, gente? Uma origem de entrada para você entender de onde que ele está vindo. Então, isso pode ser relevante para você. Então, se você fez um post que está falando sobre X, você segue essa conversa com esse usuário usando o tema X. Pô, gente, lembra que você tem que falar com o indivíduo no meio da multidão? Não adianta você usar a mensagem genérica. Então, a gente vai seguir essa jornada falando sobre aquele tema X. Então, quando você jogar para o seu e-mail, quando você jogar para a sua ferramenta de WhatsApp, enfim, você vai seguir a mesma linha de raciocínio que você estava seguindo. E no fim, dados que te ajudem a entender melhor esse seu lead. Por exemplo, esse caso que a gente estava vendendo livro para gestantes, saber a semana que ela estava, né, de gestação era uma informação relevante para eu entender um pouco melhor meu lead. E tudo isso vai depender, claro, do seu contexto, do seu produto, do que você vende. E a gente consegue pensar nessa estrutura do que vai perguntar para que o fluxo não fique enorme e a pessoa saia do meio, porque de fato a gente está em rede social, a gente tem que lembrar da agilidade e ao mesmo tempo para que você tenha dados relevantes e consiga trabalhar, tá? Gente, acho que é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu vou deixar aqueles 2 fluxos de exemplo aqui para vocês. Vou entregar para o pessoal da ManyChat para a gente colocar na descrição desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar aqui no chatzinho que eu respondo. Eu mando tudo... Quem falou aqui? Na hora de criar... boa. Era o chat aqui. Mas se vocês tiverem alguma questão, vocês podem perguntar. Se quiser deixar também nos comentários... eu consigo responder aqui com os comentários, junto com o time da ManyChat, tá bom? Mas acho que é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada por ficarem aqui 2 horas da tarde comigo. Eu vou estar encerrando aqui a live, que acho que não tem nenhuma dúvida, né?